Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que esteja tudo bem com vocês. Agora, nosso programa tem nosso encontro, né? Tem um nome e eu queria ver se vocês gostam desse nome. Encontro Ativa a Mente e Emagreça na Trilha com Rose Candeu. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Rose Candeu, mais conhecida como Rose, e eu sou especialista em emagrecimento. Eu ajudo mulheres acima de 30 anos a emagrecer e permanecer magra. Hoje o assunto é um assunto polêmico, porque eu escuto muito isso das mulheres que eu ajudo a emagrecer, a palavra culpa. Só que, você já imaginou se você pudesse comer de tudo, na hora que você quisesse, em qualquer momento, sem sentir nenhuma culpa? Primeiro, eu quero explicar o que é culpa. Por que essa palavra culpa, ela fica sombreando, assim, principalmente das pessoas que querem emagrecer e permanecer magra? A explicação de culpa refere-se à responsabilidade dada a uma pessoa, por exemplo, para mim, por um ato que provocou prejuízo ou físico, ou moral, ou espiritual, ou para ela, ou para uma outra pessoa. A culpa é mais ou menos assim: eu não posso fazer isso. Mas não dá nada se eu fizer. E aí você faz. E aí depois você fica culpada. Eu não deveria ter feito. Se você come e você sente culpada, isso indica que algo não vai bem. Quanto mais você sente culpa, mais você come. Sabe por que isso acontece? Porque hoje nós estamos abastecidas com muitas informações. São muitas informações, tem um sensacionalismo muito grande envolvendo a comida. Você fica assim, isso engorda, isso aqui não engorda. Falo que esse desastre nutricional, porque é um desastre, causa uma confusão e aí gastamos energias demais para saber o que eu posso comer e o que eu não posso comer. Só que isso teve uma origem, tem uma origem na história. Isso tudo começou com um pesquisador australiano, o George Screamy, que ele percebeu que as pessoas precisavam saber mais dos alimentos. E aí ele fez uma pesquisa incrível. Ele pesquisou todos os alimentos, ele viu todas as potencialidades dos alimentos, né? E aí ele criou a palavra nutricionismo, que é exatamente o excesso de ciência sobre a nossa vida. Foi aí que começou o problema. Por quê? Não é problema você conhecer todos os benefícios que um determinado alimento tem. Pelo contrário, é maravilhoso. O grande problema é o fantasma que assusta esse conhecimento. Você fica nessa, isso pode, isso não pode, isso é errado, isso não é errado. Entende? Esse desastre nutricional que abastece a nossa vida é que faz a gente se sentir mais culpada diante de um alimento. E olha só, para cada pessoa, um alimento tem uma emoção. Eles fizeram uma pesquisa com americanas e francesas. E eles perguntaram assim, o que vocês pensam quando pensam num bolo de chocolate? As americanas, elas falaram em gordura, engordar, mal para a saúde. Já as francesas, elas responderam que elas lembravam de comemorações, de festas, de prazer. Percebe que o mesmo alimento, bolo de chocolate, tem sentidos diferentes para dois povos diferentes? E por que isso acontece? Porque são emoções diferentes voltado para o determinado alimento, que é o bolo de chocolate. Aí você pode falar, mas quando você come com culpa, uma série de coisas acontece. Olha só,
Eu me lembro quando eu estava lá com 117, 120 quilos, eu comia com muita culpa. Tem uma sorveteria aqui na minha cidade, eu passava nessa sorveteria e eu comprava muitos picolés, muitos. Coisa assim, de 30 picolés. Da sorveteria à minha casa, eu vinha chupando um sorvete atrás do outro. Por quê? Porque eu me sentia culpada depois. Porque eu não queria dividir com os meus filhos. E eu não queria ficar carregando essa culpa. Eu não sei se isso já aconteceu com você. E quando você come com culpa, você come apressada, você não sente o sabor dos alimentos, você exagera na quantidade, você não consegue nem sentir, aproveitar o alimento, você come com pressa. Da sorveteria até aqui na minha casa, acho que dá uns 5 km. E eu chupava de milho, de chocolate, de amendoim. E depois eu senti aquela culpa que vinha do fundo do meu coração. Por quê? A culpa, ela faz você comer mais, muito mais. Além de tudo isso, você não consegue se satisfazer, não traz satisfação para você. Por exemplo, você decide que depois do almoço você vai comer um bombom. Aí você vai lá, dá uma mordida no bombom. E aí o que você pensa? É por isso que eu não emagreço. Olha aí, tá vendo? Eu sou uma derrotada, eu não tenho força de vontade, todo mundo tem razão. Aí bate aquela culpa por você ter comido um bombom depois do almoço. Ai, que arrependimento, que peso na consciência. Como se fosse proibido comer um bombom. Mas você percebe o movimento da culpa, o que faz com você? Se você come e se maltrata desta forma, a sua culpa aumenta. Você aumentando a sua culpa, você se chicoteia, falando palavras que você nunca falaria para nem o seu inimigo, se você tiver. Você expõe palavras que machuca você mesma e você não percebe porque a sua culpa está muito maior. Ao invés de você pegar esse bombom, você comer com atenção plena, você prestar atenção, sentir ele em todas as suas papilas gustativas, sem culpa. Esse sabor desse bombom vai mudar, você vai sentir muito mais prazer, você vai sentir satisfação e você não vai se maltratar, porque o grande X da culpa é esse maltrato que você se faz. Porque olha só, princesa, nenhum alimento isolado é capaz de te fazer engordar ou emagrecer. Se você acredita que um alimento isolado é capaz de fazer te emagrecer, o chazinho, a frutinha, esqueça isso. Nenhum alimento isolado. Você pode comer de tudo, mas não tudo. Quando você muda essa ideia sobre os alimentos e não faz esse desastre nutricional na sua vida que só faz você aumentar cada dia mais a sua culpa. Quando você parar de encarar os alimentos como bons e ruins e você conseguir comer de tudo, essa vontade vai diminuir e você vai parar de sentir essa culpa que te atormenta e só te maltrata. Quando você decide comer, por exemplo, um tablete de chocolate após o almoço ou após o jantar e você deliciar esse chocolate de uma forma prazerosa, com atenção plena naquele momento, vivenciando o sabor daquele chocolate, você não vai sentir culpa depois. E você não vai querer comer a barra inteira, porque você sabe que amanhã você vai ter um pedacinho desse chocolate. Ou você vai estabelecer 2 vezes na semana, conforme a fase do emagrecimento que você estiver. Quando você faz a despedida da comida, amanhã eu vou começar a comer certinho. O que é certinho? Sabe o que é o certinho? Eu vou te responder. Quando você coloca isso na sua cabeça, o seu comedor emocional, ele ativa. Ela tá comendo certinha.
Quando você comer um bombom e você se maltratar, se xingando, se martirizando com essa culpa, você não volta porque você se acha incapaz. Faz sentido? Faz total sentido. Sabe essa despedida que a gente faz da comida? Eu nunca mais vou comer esse alimento. É mentira, você está mentindo para você mesmo. E a hora que você come, você se sente culpada e aí você se maltrata. Esse padrão de comer tudo certinho. Quando você toma um sorvete, você entra na síndrome da Jaque. Já que eu tomei um sorvete, eu vou comer um brownie, eu vou comer um chocolate, um bolo de chocolate. E aí você come como se não houvesse amanhã. Eu estraguei tudo. Aí você faz a despedida do alimento. Aí você pensa... Ai, meu Deus, eu não consigo, que culpa! E quando nós comemos com culpa, princesa, não comemos com prazer. Nós não saciamos o nosso corpo, nós não ouvimos o nosso corpo, não temos a sensação de prazer, de saciedade, de atenção plena, de escutar o nosso corpo. E quanto mais desculpas a gente procura para entrar nesse barco de comer o último alimento, ou aquela história, o marido chegou com a pizza, vai ser a última vez. Não existe isso, porque você vai errar, você vai falhar, faz parte. E é ótimo isso no emagrecimento. É ótimo isso. Sabe por quê? Porque você vai falhar. E com a técnica que eu vou te ensinar no finalzinho dessa live, você vai aplicar aí no seu dia a dia e você vai ver que a falha vai fazer total sentido para você. A falha faz parte, princesa. O que você não pode fazer é se sentir culpada todas as vezes que você comer um alimento que você acredita que está classificado como errado ou como certo. Quando você faz isso, essa sensação de incapacidade, porque todas as vezes que eu ia na sorveteria comprar o sorvete e vinha chupando 10 sorvetes no caminho, eu chegava aqui, eu só não chorava porque meus filhos estavam aqui, aí eu fazia mais festa, aí eu chupava mais sorvete com os meus filhos, e aí eu me sentia mais incapaz, mais insegura, mais culpada. Quando você come um alimento que você acredita que é errado e você passa da dose, é como se tivesse aqui, duas vozinhas, né? Come mais um pedacinho, é só mais um. Quando você vai comer de novo isso? Segunda-feira você começa. Nossa, mas é só um pedacinho. E levemente uma voz fala, não, eu não vou comer. Só que essa voz aqui tá te dando um prazer imediato. E essa voz aqui, ela só vai ativar fortemente a hora que você estiver experimentando uma calça e não te servir. Aí essa voz aqui vai estar aqui, e aí você vai se sentir muito mais culpada por ter comido mais um pedacinho e dado voz, dado atenção, né, mais para essa vozinha aqui. E sabe por que eu tô falando dessa maltratação que a gente faz com a gente mesmo, com essa culpa depois da gente comer algum alimento ou passar, a gente sabe que a gente passou da dose? Vou dar um exemplo fora do emagrecimento. Suponhamos que você está numa empresa trabalhando e você fez alguma coisa incorreta ali, você falhou, alguma coisa deu errada ali. E aí teu chefe vem debulhando da sala dele, acabando com você, falando, chamando você de incompetente. Você não viu que não era para fazer, você não viu que estava errado e você não sei o quê. O que você faz? É provável que você nem volte no trabalho no outro dia. Você pode até voltar, mas você vai trabalhar marrenta. Talvez você volte porque você tem que pagar suas contas, mas você vai trabalhar marrenta, você vai trabalhar... Você aprendeu com o erro? Eu tenho absoluta certeza que não. Mas e se o teu chefe saísse da sala dele e falasse assim, tudo bem, isso acontece, isso pode acontecer outras vezes. Eu tenho absoluta certeza que você aprendeu. E nunca mais você vai errar ou falhar novamente nesse assunto.
Você aprendeu com o erro ou com a falha? Você percebe a diferença? E no emagrecimento, o que nós fazemos? Depois de um episódio de excessos, que vem a culpa, nós nos maltratamos, falamos que nós somos incapazes, que nós somos incompetentes, que a gente não consegue, não adianta, eu vou morrer gorda mesmo, eu sou incapaz de emagrecer. E aí você não aprende com a sua falha, porque vai aumentando a sua culpa. E quando você está sozinho, pior ainda, porque quando você não tem uma rede de apoio, você não tem aonde se apoiar, e aí você fica nesse ciclo. Eu me emociono porque eu me lembro desse ciclo que eu vivi, e a gente se maltrata. A culpa, ela é muito perigosa, e se a gente está sozinho sem uma rede de apoio, pior, porque aí você entra num ciclo. Sabe qual que é o ciclo? Você come, você se culpa, depois da culpa você tá arrasada, aí você come, e aí você se sente culpada, e aí você acaba engordando cada dia mais, e aí acaba comendo mais, e muitas vezes, talvez você come, como se não tivesse amanhã, não se sente culpada no momento, mas no exato momento que tem uma festa para você ir, o que você faz? Você chora. Aí você chora, aí você se maltrata, você se magoa, você se chicoteia. É ou não é isso que acontece? A única coisa que atrapalha profundamente você de emagrecer e permanecer magra, uma das coisas, mas eu falo que essa é a principal, é a culpa. A hora que você tirar a culpa da sua vida, você vai começar a visualizar de forma diferente o seu emagrecimento. Você vai começar a ter mais vontade de fazer algumas coisas que beneficiam o seu emagrecimento. A culpa, ela só piora ainda mais, porque você vai entrar nesse ciclo. Eu falo, e como tira a culpa? Se questionando. Qual que é a intenção de eu comer exagerado desse jeito? Ao invés de você se culpar, pergunta, comeu, teve um episódio de comer e comeu. Qual que foi a minha intenção? Para e modifica o seu comedor emocional. Qual que foi a minha intenção de comer exagerado? Porque sempre existe uma necessidade de buscar na comida a solução para alguma coisa que está acontecendo com você. E você muitas vezes não percebe. Principalmente o comer descontrolado, ele tem uma intenção positiva. Parece que é bom. Na sua mente, você sabe depois que não é, que você fez. Se questione, se pergunte, qual que é a intenção de eu estar comendo isso agora, de ter exagerado isso? O que aconteceu ao meu redor que eu fui buscar refúgio na comida? Faça esse questionamento. Isso vai fazer com que você não se culpe. Mas isso é um exercício. Lembra que você está fazendo uma atividade para o seu comedor emocional ter uma outra reação diante de uma falha que você teve. E muitas vezes você come e não se arrepende na hora. Você não se arrepende na hora, mas chega um determinado momento que você se arrepende. E esse arrependimento, ele mostra exatamente que você não está fazendo certo com você. E aí, quando você cai essa ficha, que você fala, meu Deus, que culpa é essa? Porque você sabe que está fazendo alguma coisa incorreta e o seu comedor emocional, ele está extremamente desregulado, desconectado com a sua verdade. Aí vem o arrependimento, princesa, que nós, mulheres, nós não pensamos nesse momento, nós não sentimos, nós não analisamos o desconforto, nós não analisamos o porquê nós, fomos buscar refúgio na comida, que não é a solução.
E aí fica, como eu falei anteriormente, nesse ciclo de culpa, come, engorda, culpa, se maltrata. Será que é isso que você merece? Qual que é a consequência disso na sua vida? O que você merece na sua vida? Quando a gente entra em contato com essa dor, quando a gente se questiona, elabora essas perguntas, por que eu comi dessa forma? Da onde vai me levar isso? Você começa a ter um outro olhar, mudar o foco. Você começa a ter uma outra percepção para essa culpa. E aí você começa a perceber que quando você falha, não é para você se maltratar e sentir culpa. É para você olhar como se você tivesse saído fora do ambiente, olhar para a situação, visualizar o que te convenceu a comer ali. Teve um momento que a sua vozinha interna ali te convenceu. E aí você analisa, se questiona. Esse questionamento vai te tirando as vendas dos olhos e vai te trazendo clareza, porque na próxima vez que você passar pela mesma situação, você vai lembrar da situação anterior e não vai cometer a mesma falha. Consegue perceber a importância de você fazer as perguntas certas? Por que eu fiz isso? Eu podia ter comido um pedaço só. Por que eu comi 2? Papel e caneta na mão. Faça essas informações que eu vou passar para vocês. Comer um alimento, passou pela língua, pelo sabor, para e pensa, respira. Faz uma respiração 3x3, ó. Isso vai oxigenar o teu cérebro e vai fazer você ficar pontuada naquele momento. E aí você se pergunta, eu preciso repetir esse alimento? Eu preciso comer esse alimento novamente? Por que eu vou comer esse alimento novamente? Escuta o seu corpo, eu estou com fome. Comeu demais, aprenda com isso. E não sinta culpa, porque você fazendo isso dia após dia, a cada falha que você tiver, você vai aprender. Princesa, você não pode voltar no tempo, mas você pode evitar falhar novamente no seu presente, no seu futuro. E quando você para e você se pergunta, você vai ampliando o seu conhecimento. E isso possivelmente vai evitar que você fale novamente com a mesma situação. Possivelmente. Porque olha, princesa, pode ser comum, mas não é normal sentir culpa após comer um alimento. Não é normal. Então, eu espero que você possa ter aprendido nessa live. Eu tenho certeza que você aprendeu nesse primeiro encontro nosso. Eu vou pegar meu caderno, porque eu fiz uma frase. E essa frase eu quero sempre estar falando para vocês. Para você que está assistindo e vai assistir novamente, eu quero que você escreva essa frase para você tirar essa culpa da sua vida, que isso só traz dor para você e atrapalha em você emagrecer e permanecer magra. Você é mais forte do que pensa, é mais capaz do que imagina. Você tem o poder de transformar a sua vida, emagrecer e permanecer magra. Essa vai ser a nossa frase de todos os encontros. Eu escrevi ela assim, imaginando todas vocês. Você é mais forte do que pensa, é mais capaz do que imagina. Você tem o poder para transformar a sua vida, emagrecer e permanecer magra. Nosso segundo encontro vai ser quarta-feira,
às 20h30. Nós vamos estar falando aqui de um assunto que vai te auxiliar já aí no seu dia a dia, para você ir aplicando na sua vida, a emagrecer e permanecer magra, tá bom? Eu quero que você pegue essa live, compartilha com todas as suas amigas que precisam escutar referente ao que nós conversamos hoje sobre a culpa. Manda para todas essas amigas, porque a informação boa tem que ser compartilhada. Deixa seu recado, ajuda a transformar também a vida do seu próximo. Compartilhe essa live. No link da minha bio tem um linkinho azul. Você clica em cima, você vai receber todas as informações importantes para o seu emagrecimento.